Bom, então, chegando aí à etapa final desse nosso módulo, né? Desse módulo de contextualização do planejamento estratégico, no contexto de pequenas empresas, a gente vai finalizar aqui desmembrando, né, e mostrando um pouco mais sobre a questão das etapas, né? E aí entenda que essas etapas, a gente mostrando essas etapas aqui já é o pontapé inicial para o entendimento e os próximos módulos que nos nortearão na nossa conversa, né? Então, etapas do processo de planejamento estratégico. Ele inicia pela definição do negócio, né? Missão e visão, qual é a razão de ser do seu negócio e o que você planeja aí para o longo prazo. Análise interna, né? Pontos fortes e pontos fracos, aqui a questão já do diagnóstico empresarial. Análise externa, ameaças e oportunidades, e aí você vai estar se lembrando agora nesse momento que a gente falou que quando a gente fala de pontos fortes e pontos fracos, a gente está olhando da porta para dentro da empresa, né? E quando a gente fala de oportunidades e ameaças, a gente está falando da porta para fora, o mercado, né? O mercado concorrencial externo aí à sua empresa. Posicionamento estratégico da empresa, que uma vez você analisando sua empresa internamente, com suas forças e fraquezas e analisando o mercado com oportunidades e ameaças, e aí você vai desenhar, né, aí o seu posicionamento estratégico, qual posição sua empresa vai ter diante da concorrência e diante do mercado consumidor. Os objetivos estratégicos desenhados aí racionalmente para que sejam medidos e que norteiem você aí se a jornada, o caminho que está seguindo o levará de fato à consecução dos seus objetivos ou se já é o momento de mudar algo no seu planejamento. E aí a gente viu aquela questão das áreas, né? Só que aqui a gente vai ver algumas áreas aqui que estão ligadas àquela, mas aqui você deve ter uma percepção diferente. Aqui é uma percepção de que no mundo dos negócios são áreas que são tidas como áreas essenciais, né, para você estar tratando dentro da sua empresa, dando um olhar mais cuidadoso, e são áreas que são fatores críticos de sucesso para qualquer organização. E quais são essas áreas? A área de marketing e vendas, produção e operações, né, que aqui é o pessoal mão na massa mesmo, logística / materiais, né, então como que você vai estar entregando o seu produto, como que vai estar comprando matéria-prima, como que vai estar sendo planejado o ressuprimento da sua empresa aí com a área de materiais. RH / gestão de pessoas, né? Como que você vai gerir seus recursos humanos aí dentro da sua empresa, como vai estar sendo treinado esse pessoal, como que vai estar sendo recrutado as melhores pessoas que se enquadram aí nos seus objetivos empresariais. E por último, finanças, né? Como que você vai estar planejando a lida com os recursos financeiros aí na sua empresa, né? O orçamento, o plano de investimento, o plano de financiamento e assim sucessivamente. E uma etapa número 6 seria o plano de ação, né? Tático e operacionais. E aí vem a questão de meta, estratégia de ação, quem é o responsável, o plano e os recursos financeiros necessários. Isso aqui a gente vai estar vendo mais lá no final da nossa conversa, né? No decorrer dos módulos seguintes, onde vai estar sendo disponibilizado uma tabela simples, né, enxuta, direta, uma tabelinha direta ao ponto, para que qualquer um, né, independente do nível de conhecimento com planilha eletrônica, pode pegar e preencher lá na planilha eletrônica ou imprimir e está tendo esse acesso aí ao seu plano e conseguindo desenhar o seu plano de forma efetiva para ter documentado, saber aí no decorrer dos dias, da semana, dos meses o que foi planejado sem se perder no caminho. Então, as etapas do processo de planejamento estratégico dão sequência com a definição do negócio, né, como a gente viu lá no nosso fluxograma.
Então a definição do negócio deve se refletir as decisões relacionadas ao setor que a empresa atua. Então qual é o setor que a sua empresa atua, né? Focalizando as oportunidades existentes em áreas específicas desse setor. Então qual é o setor que a sua empresa atua, né? Qual o segmento, o que você busca atender nesse negócio, nesse mercado. Se tem algum nicho específico que você já atende ou que busca atender, olhando para aquela questão lá de quando você analisa a concorrência, se há algum nicho de mercado que o seu concorrente atende e que você ainda não, se é estratégico para você estar entrando na disputa por esse nicho de mercado. Definição da missão. A missão é a razão de ser da empresa, né? Como a gente já mencionou várias vezes, a razão para a qual a empresa existe. Trata de definir quais as expectativas e interesses a empresa se propõe a satisfazer. Mais uma vez falando, lucro, né? Gerar receita, gerar dinheiro para o seu caixa é consequência de necessidades e desejos bem atendidos ao seu cliente. Definição da visão estratégica. A visão estratégica se refere à definição de uma situação futura desejada a longo prazo para a empresa. Então você vê que sempre que você fala de estratégico, você está falando de uma questão de longo prazo, né? E por isso a importância de se planejar racionalmente e formalmente para que você tenha esse norte no longo prazo. E aí a gente vai entender longo prazo aí para os próximos 5 anos. Já é um prazo aí que se considere longo, né? E para a realização da missão institucional. Definição da visão estratégica, e aí a gente vai ter o apoio aqui da análise SWOT, né? Os fatores internos, olhando para dentro da empresa, olhando para dentro de casa, e a gente vai ver que ao analisar os fatores internos com a SWOT, o objetivo é a identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos. E aí você vê aí a tradução de onde vem essa questão do SWOT, né? Que é Strengths e Weakness, né? Que são as denominações em inglês dessa ferramenta. Assim sendo, o intuito da análise interna é identificar possíveis fontes de diferenciação e vantagem competitiva que a empresa possa explorar. E aí, no decorrer da nossa conversa, nos próximos módulos, a gente vai estar vendo um pouco da conceituação dessa questão da vantagem competitiva, né? É algo que a gente vai estar vendo, então não vamos nos preocupar desde já com questão de conceitos, são conceitos bem simples, né? A gente vai tratar só para a questão de não gerar confusão de conceitos. E a definição da visão estratégica, análise SWOT dos fatores externos, né? E ao analisar os fatores externos com a SWOT, o objetivo é a identificação de oportunidades e ameaças. E aí você vai ver que questão de oportunidade e ameaça, fraquezas e fortalezas são algo que você vai estar sempre cruzando ali para entender se as fortalezas que você tem na sua empresa, diante das oportunidades de mercado, você consegue aproveitar bem essas oportunidades com as fortalezas que tem. E com as suas fraquezas, né, com as fraquezas que o seu negócio apresenta, o quão ameaçadoras de fato são as ameaças impostas pelo mercado, ou se suas fortalezas conseguem absorver bem essas ameaças e gerar o mínimo de impacto possível ao seu negócio. A finalidade com a análise das ameaças é possibilitar o desenvolvimento de estratégias para se precaver antes que elas se tornem grandes obstáculos ao atingimento de objetivos da empresa. Em se tratando de oportunidades existentes no ambiente externo, a finalidade é tirar o máximo possível de proveito. Posicionamento estratégico da organização, e aí a gente vai mais uma vez salientar aqui. Quando a gente fala em posicionamento estratégico, fala do confronto entre a realidade interna e externa da empresa. A questão de como que eu estou internamente, fortalezas, fraquezas, como que eu vou me posicionar, como que eu vou confrontar a realidade da minha empresa com a realidade de mercado. Sendo assim, a finalidade é delinear estratégias de crescimento / diversificação adequadas
a situação atual da empresa, mas que proporcione o posicionamento competitivo pretendido para o atingimento dos objetivos de longo prazo, que é a visão da empresa. Então, sempre, todo movimento que você fizer tem que ser um movimento consciente e racional para o atingimento dos objetivos, senão é desperdício de recurso e de energia. Os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos se referem à definição da situação futura visada pela empresa e que, em função de tal visão, deve-se empregar recursos e dirigir esforços necessários à sua consecução. Aqui, recapitulando um pouco do que a gente acabou de ver, que é sempre esse confronto do que você tem na sua organização de forças e fraquezas e como que isso se comporta se deparando com a realidade de mercado. E o norte é sempre o atingimento de objetivos, e o foco é otimizando os recursos para que esses objetivos sejam atingidos. O plano de ação, que trata de desdobrar os objetivos em planos com metas concretas, sendo executados através de algumas definições que a gente vê, e aqui a gente vê desdobrar objetivos e planos com metas e prazos, Aqui, talvez tenha faltado aqui a questão do prazo, mas tem que ter meta e prazo. Então, a definição tem que ter definição diária, definição de metas, estratégias de ação, responsáveis pelas ações e prazo para o cumprimento das ações, recursos financeiros necessários para o desenvolvimento das ações planejadas. Bom, então era isso, dando esse detalhamento maior aí sobre as etapas do processo de planejamento. A gente vai encerrar esse módulo aqui de contextualização, e no próximo módulo a gente já vai entrar no módulo de diagnóstico empresarial, e aí já começa aí de fato o primeiro passo da etapa de planejamento estratégico. Então, vamos que vamos seguir em frente, tem muito que tem que ser conversado ainda.